João 9, verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus viu um cego de nascença. E louvado seja o Senhor, porque Jesus procura os cegos de nascença. Porque nós temos algo em comum com aquele homem. Todos nós somos cegos de nascença. Nesse contexto, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Se alguém vê o mundo, e se alguém vê Deus, e se alguém vê qualquer coisa, se não for através de mim, essa pessoa não está vendo com a luz. Essa pessoa na verdade é cega. E graças a Deus porque a luz de Jesus brilhou na nossa vida. Quem ama esse Jesus de todo o seu coração, diga: eu te amo, Jesus. Jesus vê aquele cego, e Jesus se aproxima daquele homem. Nós vemos na palavra Jesus curar pessoas de enfermidade, que tinham enfermidades há pouco tempo, que tinham enfermidades há muito tempo, mas nesse caso nós vemos Jesus curando alguém que tem uma enfermidade de nascença, mudando a vida de alguém que tem uma condição difícil de nascença. Jesus se aproxima daquele homem, e aquele homem, por não ver, não percebe num primeiro momento que Jesus estava vindo, mas Jesus estava vindo, Jesus estava se aproximando. Jesus havia percebido a dificuldade, e pela sua misericórdia, ele começou a caminhar em direção àquele homem. Jesus está caminhando em direção à sua casa. Ainda que você esteja cego para ver isso, a misericórdia de Deus tem te acompanhado há algum tempo já. E nessa passagem nós vemos que uma condição de nascença não é necessariamente uma condição para sempre de vida. Jesus pode mudar as nossas condições de nascença. Você não tem que ser para sempre da forma que você nasceu. A sua casa não tem que ser para sempre da forma que ela começou. A sua vida sentimental, o seu relacionamento ou os seus filhos não tem que ser para sempre da forma em que eles nasceram ou que as coisas começaram, porque Jesus pode mudar um princípio difícil. Quando Jesus entra na história, é uma nova nascença, ou melhor, nascimento. Tudo recomeça quando Jesus entra na nossa história. E aquele homem ouvindo, ele não via, mas ele começou a ouvir, e a primeira coisa que ele começou a ouvir foi sobre o pecado dele. Ele não viu Jesus vindo, ele não viu nada, mas a primeira coisa que chegou nos ouvidos dele foi sobre o pecado. Os discípulos de Jesus começaram a perguntar: Jesus, que tem pecado a gente sabe que tem, a gente só quer saber se a culpa é dele ou se é dos pais dele. E quantas vezes um cristão passando por tribulação na vida ouve uma história dessa? Você está passando por isso porque você está em pecado, seu filho está passando por isso porque você está em pecado, isso está acontecendo, aquilo outro está acontecendo, porque você está em pecado. Afinal Deus é bom, então se algo está acontecendo de ruim, é porque é consequência do pecado. E Jesus, para espanto dos discípulos, talvez até do próprio homem, de todos nós, ele fala: isso não é fruto de um erro, isso não é fruto do erro dele, isso não é fruto do erro dos pais. Jesus não estava falando que ele não errava e nem que os pais não erravam. Jesus não falou que eles eram perfeitos, mas Jesus falou que aquela situação não era fruto de um erro. Aquilo não era um castigo.
E se você está passando por uma tribulação nessa noite, oh querido, eu quero te falar, e eu creio que é Deus te falando, não veja isso como castigo de Deus. Existem situações difíceis que são consequência do pecado? Sim, claro, mas existem tribulações pelas quais nós passamos, que são para manifestar a glória de Deus. A glória de Deus. Diga comigo, tribulação não é sinônimo de castigo. Diga de novo, tribulação não é sinônimo de castigo. Se Jesus disse, esse homem não errou, então o erro não foi próprio. Se Jesus disse, os pais desse homem não erraram, então não foi erro de outra pessoa. De quem foi o erro afinal? De Deus? Fala comigo, Deus nunca erra. Então, se não foi fruto do erro de um homem, e nem dos outros homens, essa situação não é um erro. Essa situação faz parte de um grande acerto de Deus na sua vida. Isso é difícil de entender. Porque quando a gente está na prova, a gente não consegue enxergar dessa forma. Quando a gente está passando essa situação, é fácil pregar sobre isso, bispo, você não era o cego. É fácil você falar sobre isso, bispo, não era você que estava passando por isso. Mas Jesus nos disse que isso é para que a glória de Deus fosse manifestada, a obra de Deus fosse manifestada naquele homem. Quem pode olhar para a tribulação que você está passando nessa noite, levantar a sua mão com autoridade aí, e diga, Deus vai manifestar a obra dele nessa tribulação. Isso não é um erro, isso faz parte de um grande acerto que Deus vai revelar na minha vida. Levanta a sua mão e com autoridade diga isso, Deus é soberano na minha vida, o Senhor não perdeu o controle dessa situação. Você pode aplaudir o Senhor. Outra coisa que nós aprendemos com essa passagem é que Deus revela o seu extraordinário nas nossas limitações. Aquele homem tinha uma limitação de nascença, ele tinha uma situação difícil de nascença, mas Jesus revela a glória do Pai naquilo que nos é difícil hoje. Uma vez Jesus falou para Paulo, olha, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você está se sentindo fraco nessa noite? Primeiro, a graça de Jesus te basta. Segundo, o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Uma combinação da graça com o poder. A graça para suportar o momento difícil, a graça para suportar a dor, a graça para passar por essa tribulação, e o poder para ser mais que vencedor, até mesmo nessa situação. E é interessante, no verso 6, dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Irmãos, imagina aquele homem naquele dia, chega alguém e começa a falar do pecado dele, de repente ele ouve uma voz diferente, uma voz como o som de muitas águas, uma voz de autoridade, não falando do seu pecado, mas falando de Deus e do que Deus tinha para a vida dele. E essa era a voz de Jesus, que não veio para falar dos nossos pecados, mas para falar do Pai, para revelar o Pai. E depois de ouvir a voz de Jesus, ele sente o toque de Jesus, ele sente algo pessoal, ele sente o toque para ele entender que a conversa não era sobre alguém do lado, ou com outra pessoa, era com ele. Eu quero falar com você nessa noite, que a conversa nessa noite é com você. Jesus está te tocando, Jesus está te tocando. A mensagem não é só para quem está do seu lado, a mensagem não é para alguém que você se lembrou e que não está aqui nessa noite. O toque de Jesus prova que a mensagem e que a palavra é para você. E Jesus começa a tocar, saliva, lodo,
E os discípulos olhando, o que é que Jesus está fazendo? Porque ele acabou de dar uma palavra maravilhosa, eu vim manifestar a obra de Deus enquanto é dia, eu sou a luz do mundo. E depois de Jesus falar essas palavras maravilhosas, ele... O que é que Jesus está fazendo? E aquele homem também começa a se perguntar, o que está acontecendo? O que Jesus está fazendo? E essa é a pergunta que eu tenho certeza que você já fez alguma vez na sua vida e talvez está fazendo nessa noite. O que é que Jesus está fazendo nessa situação? Afinal, eu não sei o que ele está fazendo. Mas antes de fazer, ele me disse que ele ia manifestar a obra de Deus na minha vida. E por isso eu confio no que ele está fazendo. Se você não entende o que está acontecendo na sua vida, mas se você sabe que Deus te ama e ele tem uma obra para a sua vida, eu quero te falar, confia no que Jesus está fazendo. Ainda que ele use lodo, ainda que ele use barros, ele use o que ele quiser, deixa ele usar o que ele quiser, mas confia que o toque de Jesus está mudando a sua vida. E diferente da cura do cego Bartimeu, que gritou por Jesus, que se expôs e foi lá no meio da multidão, Jesus virou para ele e falou, você está curado? O que você quer que eu te faça? Você está curado? Jesus não curou esse homem instantaneamente. Jesus não virou para esse homem e falou, você está curado. Jesus não passou o lodo no olho dele e falou, você está curado. Depois de fazer isso, no verso 7, disse-lhe Jesus, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Por mais que nós desejamos, nem sempre é instantâneo. Quem entende o que eu estou falando e já sabe disso, diz amém. Mas Jesus, o Senhor curou Bartimeu dessa forma, comigo tem que ser igual. O Senhor me ama menos? Na vida do meu irmão o Senhor fez dessa forma, por que eu tenho que ir até o tanque de Siloé? Por que eu tenho que ter esse cuspe no meu olho? Por que isso, por que aquilo? Não interessa. Jesus nos ama, e Ele está fazendo do jeito dEle. A nossa história é diferente da de Bartimeu, porque nós somos outra pessoa, que revela a glória de Deus, através das nossas fraquezas. Aleluia! A minha história é diferente. Jesus decidiu escrever a minha história diferente. A única coisa que eu quero é que essa história revele Jesus a outras pessoas. E Jesus falou para o cego ir a algum lugar. Poxa, Jesus não percebeu que esse homem tem dificuldade de se locomover? Será que Jesus não percebeu que eu já estou passando por uma situação tão difícil? Ele ainda me dá uma direção numa área que eu tenho dificuldade de me mover? Fala para o seu vizinho aí, por favor, diz, é aí que entra a fé. A fé te leva a andar numa área que você não tem tanta segurança. E aquele homem se levanta e vai andando, o cego vai andando até o tanque de Siloé. Isso é a fé, irmãos. Nós não estamos vendo, nós temos uma direção só pela palavra, e nós cremos somente na palavra de Jesus, e ela é suficiente para nos levar até onde Ele falou, e para acontecer aquilo que Ele disse que ia acontecer. Isso é a fé. Eu posso cair? Posso. Eu posso ser mal interpretado? Posso. Mas eu tenho uma palavra de Jesus. E eu tenho fé no que Ele me disse. E a fé me leva a andar sem ver. A fé me leva a andar pela palavra de Jesus. Pela palavra de Jesus. E eu creio que aquele homem, à medida que ele andava, ele guardou no coração aquela frase que ele nunca tinha ouvido na vida dele. Isso aconteceu para que Deus manifestasse a sua obra. Eu que me via como um condenado, como um castigo, como um fruto de um erro,
de repente descubro que faço parte da obra de Deus, que faço parte do plano de Deus, e que além disso Ele quer manifestar algo não só em mim, mas através de mim. Aleluia, eu vou para Siloé, eu vou para o tanque, eu sei que Jesus vai fazer o que Ele disse. Oh, aleluia! Ele foi, ele se lavou, e ele viu. Ele foi curado. Querido, a fé tem que ser na palavra de Jesus. Não tem erro. Não tem como não dar certo. Quando nós cremos no que está escrito na palavra, quando nós agimos de acordo com o que está orientado na palavra de Deus, não tem como não dar certo. Existe solução para o que você está passando. Ainda que seja um problema de nascença, ainda que seja uma dificuldade de nascença, deixa eu te falar uma coisa: Jesus pode mudar a sua condição de nascença, sim! E depois que aquele homem é curado, ele tem a oportunidade de testemunhar. Nas nossas limitações, nós conhecemos Jesus um pouco mais, mas também Deus usa as nossas limitações para revelar Jesus para outros. E aquele homem começa a passar por uma sabatina. As pessoas chegam para ele e falam: peraí, você não era o cego? Você não era aquele mendigo? Ele fala: sim, sou eu mesmo. Ah, tá. Quem te curou? Ninguém se alegra. Ninguém não, alguns não se alegram. Mas peraí, isso foi feito num sábado? Ah, peraí, aquilo outro. E começa aquele tanto de coisa. Eu não vou ler agora, mas depois você pode ler a sequência do texto. E ele começa a falar de Jesus. Ele fala: olha, o homem Jesus me curou. E é uma semelhança com o tanque de Betesda, como nós já falamos aqui. Ele pouco conhecia Jesus, mas por ter fé ele viveu um milagre. Os milagres não são fruto do quanto nós conhecemos Jesus, embora esse homem vai ter um reencontro com Jesus, e o propósito maior é a comunhão com Jesus, mas o milagre é fruto da fé. E se você entrou aqui nessa noite pela primeira vez, e é a primeira palavra que você está ouvindo, é o primeiro louvor que você participou, eu quero te falar: você pode viver um milagre nessa noite. Ele falou: foi o homem Jesus. Então manda chamar os pais desse cego de nascença. Esse homem era cego de nascença? Sim. Esse homem está vendo agora? Sim. Quem fez isso na vida dele? Não sei, pergunta para ele, ele sabe falar. É isso que está lá na palavra. E aí perguntam de novo para o homem, e ele fala: olha, vocês não entenderam, é muito simples, eu era cego e hoje vejo. Isso é testemunho. É o que ele fez em você, é o que ele fez em mim. Pode questionar a teologia, pode questionar o nosso conhecimento de Jesus, pode questionar um monte de coisa, não interessa, uma coisa é fato: eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Eu não via, hoje eu vejo. Eu era infeliz, hoje eu sou feliz. A minha casa estava destruída, hoje era uma família bendita do Senhor. Isso eu posso falar de Jesus. Isso é suficiente para que você também experimente Jesus. E depois de testemunhar e de falar de Jesus, verso 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Eu abri os seus olhos naturais, mas eu também abri os seus olhos espirituais. Eu sou a luz do mundo, sou eu que falo contigo. E aqui Jesus chega onde ele queria chegar. E aquele homem fala, verso 38, creio, Senhor. E ele o adorou. E a história daquele homem certamente nunca mais foi a mesma, porque ele passou a ver, mas acima de tudo, porque ele passou a ver Jesus. Que você saia daqui nessa noite vendo Jesus, vendo Jesus cuidar de você,
Vendo Jesus cuidar de você mesmo quando Ele faz lodo e a gente não entende nada. Vendo Jesus cuidar de nós quando nós ouvimos vozes de acusação perto de nós. Na mesma hora Jesus fala, não, é para a glória de Deus. Jesus está cuidando de você. Nós temos visto, nós temos ouvido. Se você quer ver Jesus de uma forma mais clara nessa noite, se coloque de pé, por favor.